dando continuidade aqui e apresentando o último capítulo. Capítulo 10, Amar é um ato de coragem. Eu anunciei no capítulo anterior que falava das alquimias, que nesse último capítulo eu ia colocar um valor significativo para um pouco de cada coisa que a gente colocou ali nos primeiros. Acredito que por mais que seja um capítulo pequeno, porque no final eu já faço as considerações finais, é um capítulo muito importante para poder fazer um prólogo, né, de tudo que já foi visto, uma reflexão maior do que é o valor do amor, que eu considero e que eu acredito física, biológica e espiritualmente. Então, quando você trabalha no respeito, na verdade e no diálogo, você acaba tendo um relacionamento totalmente verdadeiro. Você acaba tendo um relacionamento corajoso no enfrentamento e na renúncia das coisas. Essa parte que eu falo do ato de coragem, eu vou só fazer uma apresentação. Amar é arriscar-se. Aí já se fala da parte da coragem. Aventurar-se nas profundezas do desconhecido, sem a segurança de um mapa pré-definido. E despir a alma de suas defesas, expondo a vulnerabilidade crua, o temor ancestral da rejeição e o anseio primordial de ser verdadeiramente visto e aceito em nossa essência. Isso eu falo que em todas as características, desde o começo, desde a ânima, desde o ânimos, desde os arquétipos, desde você considerar, desde a sombra, desde as máscaras. Isso tudo deve ser considerado para você se tornar primeiramente um indivíduo. Que até eu expliquei a função de indivíduo hoje. Platão colocava ali como espírito, corpo, espírito e a sabedoria, né? Corpo, alma e espírito, que ele colocava, né? E daí, dentro dessa sabedoria, São Tomás de Aquino nos colocou como indivíduos, que é um ser não dividido, que temos que ter, na verdade, características e trabalharmos com virtudes cardeais e trabalharmos com virtudes contempladoras, temos que ter a coragem, temos que ter dentro do nosso medo, que temos que ressignificar para que ele não exista, porque o medo sim é uma das partes que eu falo, você ter medo de amar, você ter medo de fazer alguma coisa, esse medo é exatamente o seu termômetro para você falar, agora eu preciso aceitar, colocar isso em presença para nunca mais existir para mim. Então o medo é alguma coisa que não está significada para você. Se você entende que aquela situação é uma situação desafiadora e que você decide enfrentá-la, e aquele medo que você iminente estava, ou de forma tácita, trazida por alguma coisa que você passou, ou alguma história, ou algum laço familiar, ele acaba sendo significado naquela hora que você sabe o porquê que você vai vencer aquele medo, ou porquê você vai enfrentar aquele medo no sentido de significá-lo. Na hora que você significa, você ressignifica o valor dele. Então ele entra em presença. Tudo que entra em presença acaba sendo resolvido. Então esse medo, que seria no começo desconhecido, ele acaba sendo projetado e você acaba criando a coragem. Então, isso dentro dos valores psíquicos é uma das coisas é uma das características bem importantes para você poder começar a se resolver como indivíduo. Porque primeiro nós devemos nos tirar de ambientes que nos corrompem. Porque se nós temos temos um dom, vamos colocar, nós temos um dom nós somos excelentes pintores, ok? Nós nascemos desenhando, fazendo desenho, acho que é mais legal isso daí. E você é um excelente desenhista, você, nossa, faz excelentes desenhos, tem essa aptidão, esse dom de desenhar. Porém, você se entra numa situação que você, olha, eu preciso agora trabalhar para poder fazer, ajudar aqui em casa, que está difícil as contas, tal, ou se não por uma outra ocasião que aconteça, e você deixa de lado isso daí e vai fazer de vez em nunca. O que acontece? Uma pessoa que não tem esse dom seu,
começa a ter a disciplina de poder pegar e começar a desenhar 10, 12 horas por dia. Porque o cara tá lá ali e fala, quero estudar desenho. Esse cara com a disciplina, com certeza ele vai vencer o seu dom. Por quê? Porque a força do hábito de você ficar repetindo, de você ficar almejando aquilo, uma hora ele acontece, uma hora ele vence. A gente vê hoje na internet aí crianças prodígios, né? A gente vê uma galera que, nossa, o cara tá fazendo várias coisas, mas é um instinto de repetição que acaba vencendo essa pessoa que teria isso meio que como dom. Então, sim, a disciplina vence o dom, vence essa sua aptidão. Porém, tem uma coisa que destrói tudo. Não importa se é na disciplina, não importa se é no dom, que destrói tudo. Que seria o ambiente que você está. Então, se você pode ter o melhor dom e você está num ambiente errado, você vai ser destruído, porque você não vai ser valorizado. Ou você vai ser valorizado tão baixo que você vai desistir daquilo que é apto, daquilo que você realmente tem como apto. E você começa a partir para uma seção que alguém consegue, sim, aí te dominar. Então, você não domina mais, você começa a dominar, você é dominado. Então, o ambiente ele estraga muitas pessoas. Então, às vezes você vê, por exemplo, músicos excelentes, que é da parte que eu sempre convivo, e às vezes o cara está inserido numa banda, ou está inserido num ambiente que não é legal para ele. Então, assim, às vezes esse cara tem um dom maravilhoso, mas dentro do ambiente errado, ele se deturpa, ele começa a fazer coisas erradas, ele começa a canalizar as coisas dele para outra coisa. De repente esse cara é um cara já de família, que tem um dom super legal, que tem uma disciplina também enraizada, e o ambiente acaba destruindo ele, levando ele para vícios, levando ele para vaidades, e daí ele acaba perdendo a família, perdendo os amigos, e perdendo aquilo que para ele era um dom. Então ele acaba deixando isso de lado, porque o cara da disciplina, ele falou, bom, beleza, pelo menos eu consigo fingir que eu sou melhor que o outro, porque o outro já é inato isso. Só que o outro não conseguiu manter. E esse disciplinado também, viu? Ele fez por acontecer, porém, o ambiente vai te destruir uma hora. Então, se você quiser continuar, mantenha-se à distância e em limites. Limite serve para conservar a sua vida, a sua família, os seus valores e a sua disciplina. Se você não for disciplinado, você não vai ter nem o começo. Agora, se você for disciplinado e você estiver num ambiente errado, você vai ser vencido, porque o ambiente sempre vai te vencer. Então, por favor, se coloque na posição de entender quem sou eu, ou não aonde estou eu. Porque às vezes você fala, você como desenhista, eu sou desenhista, eu faço várias esculturas, várias pinturas, faço várias ilustrações, sou um cartunista, faço vários, isso aqui para mim é fácil, o que o outro está fazendo ali eu faço 1000 vezes melhor, ok. Mas, se alguém falar para você assim, por exemplo, vamos trabalhar aqui para fazer uma arte no fulano de tal, mas vamos trabalhar em prol disso, tal, se você não fizer, eu não vou te colocar. Você não vai conseguir prosperar onde você está. Quer dizer, você está sendo corrompido por uma pessoa que está dentro de um ambiente que te traria uma vantagem. Então, se você é uma pessoa que trabalha com isso e que se deixa fazer isso, com certeza você vai ser projetado. Você vai ter um valor ali para essas pessoas. Só que é muito maior o valor que você teria para sua família, no caso, para o seu pai, para a sua mãe, dentro dos valores que você tem intrínsecos, dentro dos valores familiares, dentro dos valores de princípios. Então, se você vender esses valores por um ato de covardia, de não aceitar um não e não falar um não, porque o não é um freio, é um limite que consegue te sustentar e consegue te limitar a você não se destruir, então você vai acabar falando assim, não. Eu prefiro permanecer do jeito que eu estou, com um pouco ou não, mas a minha ambição vai me levar a mais, mas dentro dos meus valores. E isso é muito importante para levar isso no trabalho, para levar isso na casa. Por quê? Porque às vezes, se você não tem em casa uma disciplina feita, por exemplo, no caso, você é adolescente, não tem um pai ou uma mãe que te mostra direito quais são os valores de masculino e feminino, quais são as rédeas que você tem que ter com o seu pai, os valores que o seu pai acaba te
passando, ou as coisas que ele te ensina, ou a sua mãe que acaba te educando e acaba te trazendo alguns outros valores para como cuidar das mulheres, por exemplo. Na hora que você crescer, você vai ficar exatamente num reflexo de sombra e luz dessas pessoas que estiveram com você. Então você vai sempre refletir aquilo que um dia doeu em você. E você vai querer se vingar aonde? Da pessoa que estiver com você. Então por isso que eu falo, um ato de coragem é um ato que você significa um medo. E daí você começa a existir para o limite. Lembre-se, tudo que é feito fora do limite e tudo que é feito em valores que não existem, em equilíbrio, eles acabam te levando para o fim. Por exemplo, se você arranjar uma namorada que, nossa, ela é igualzinha a mim. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, eu sou uma pessoa que gosta de ficar lendo livros, eu sou uma pessoa que gosta de ficar pedindo fast food, eu sou uma pessoa sedentária, provavelmente você vai morrer junto com ela no sedentarismo. Eles vão te achar, né? Você vai ser um caso de pronto-socorro. E aí você fala, não, mas e se eu fizer o contrário? E se eu arranjar, eu sou uma pessoa que gosta de sair na balada, para ficar virando a noite, várias noites, vou arranjar uma mulher igual eu. Nossa, ela é igualzinha a eu. Você também vai parar na UTI, meu irmão. Você também vai parar no hospital, igual o outro sedentário, igual o outro que fica em casa. Porque são extremos. Então, o ideal seria você achar uma pessoa que teria as qualidades, não valores. Estou falando de parte de... você é uma pessoa um pouco parada, uma pessoa low profile, e a outra pessoa é mais agitada. Então vocês conseguem juntar isso e trazer um equilíbrio para a vida. Quer dizer, quando a pessoa está lá indo lá, você consegue trazer ela para vocês poderem ficar um pouco mais em casa. E quando você está em casa lá prostrado, que na verdade você ficaria até quase numa depressão ali, a pessoa te leva para cima. Então esse equilíbrio é um equilíbrio saudável num casal. Então essa é a coragem de assumir. Eu não tenho isso, me ensina a ser isso. Aí a outra pessoa, eu também não tenho isso, me ensina a ser isso. Esse equilíbrio faz um casal saudável. Aí vem os princípios. Vem você significar um para o outro, entender que os limites ali que você está ficando com a pessoa, quanto mais você ficar mais limitado, menos coisa você vai ter que fazer, menos prazeres, menos hedônico você vai ficar, e você tem que lutar para o seu lado estoico estar cada dia mais provendo para você poder deixar aquilo edificado. E quando a gente fala de edificação, é primeiro construir a base. Por isso que eu falo, não adianta você ter aquilo que até é muito interessante, o pessoal faz a comparação, né, do jardim e o muro. Porque eles colocam que o jardim é a mulher e o muro é o homem. Só que se você pegar um muro sem um jardim, ele não tem função nenhuma, ele simplesmente é uma parede. E o jardim, para ele existir, ele precisa ser protegido por um muro, para ele poder florescer bonito. Porque se ele florescer sem ter um muro, o que acontece com o tempo? O que acontece com essa mulher bonita sem uma estrutura que a aguarde? Ela vai se destruir com o tempo, porque ela vai ficar ao léu. E ela vai ficar ali, uma hora ela vai ser destruída. Então, o homem tem que ser o muro desse jardim para poder criar essa paisagem de beleza. Então, quando você enxerga alguém que vai ser seu muro e você enxerga aquela mulher que vai ser o jardim, vocês se complementam. Então, quando você tem, por exemplo, um homem que mora sozinho e de repente ele começa a criar uma família, ele vai falar, nossa, enquanto eu morava sozinho, eu tinha uma casa, eu tinha um apartamento. Quando entra uma mulher ali, a mulher transforma essa casa num lar. Ela começa a colocar flores, começa a colocar uns enfeites. Então não é mais uma casa. A casa é quando tinha um homem sozinho. Quando era um muro gelado, né? Aí a mulher, então, ela começa a enfeitar isso. Então é o valor dela. Se essa mulher um dia querer ser muro, cuidado, mulher, você não tem estrutura suficiente. Falo biologicamente para poder ficar de pé. Porque o seu alicerce não é para ser muro, é para ser jardim. Ok? E o homem é a mesma coisa. Se o homem quiser florescer, ele pode até, igual eu falei nos outros capítulos, se colocar na ânima e no ânimos, poder fazer a equivalência quando alguma coisa está destemperada na antinodromia, para poder fazer esse inverte para vocês poderem equilibrar ali no meio. Porém, se você, homem, começar a desempenhar um valor feminino, essa mulher que é feminina vai começar a fazer o quê? Fala, olha, esse cara não me interessa mais.
ele tá virando feminino. Não, você começa a perder o encanto. A mulher perde o encanto por você. E é o contrário também, viu? A mulher que começa a ficar muito masculina, deixa que eu faço, não sei o que lá, você fica ali, ela começa a virar o homem da casa. E daí o que acontece? O homem começa a ficar prostrado, ou ele fica subindo isso a ela e vai chegar uma hora que ele ou vai querer sair ali no cantinho, né, para poder pegar uma galerinha para poder, né, falar, já que ela não quer, criança, aquele negócio, né, a criança que pega um doce escondido. Ele começa a cair num arquétipo de adolescente. E daí, certeza, esse casal não vai ficar, pelo menos feliz, se estiver junto, beleza, tá, 50 anos junto, mas que vida, hein? Que legal, você quer isso pra sua vida? Não. Então você tem que ter coragem para poder assumir os seus limites. Assumir o limite, você começa a amar. Por quê? Porque amar é quando você começa a ter limites em tudo. Limites de sexo. Se você quiser transar todo dia, não case. Tá bom? Se você quiser ter sempre uma novidade, não estou falando só de sexo, de nada, mas tipo de rotinas diferentes e curtir, cara, não casa. Não se relaciona. Tenha uma coabitante só e brinque, né? Tenha o pessoal chama hoje de relacionamento aberto, né? Que na verdade é um outro nome para promiscuidade, para traição, né? Mas é relacionamento aberto. Cada um tem o seu valor, né? Não vou colocar valor para ninguém. Eu estou aqui para poder ajudar a você a ser o seu melhor dentro daquilo que você está proposto a ser. Mas a primeira coisa que eu falo, você tem coragem de assumir e de renunciar tudo isso para fazer uma pessoa feliz? E essa pessoa, de novo, não é você, tá? Porque você só começa a amar a partir do momento que você desiste de fazer as suas vontades. E você começa a se alinhar com uma pessoa que você vai fazer feliz, para você estar feliz, para você ter aquele complemento que estava faltando em você. É aquela pessoa. Então se você quiser procurar, até falei no outro vídeo, uma pessoa, não procure pessoas com qualidades que você ficaria. Procure por pessoas com negatividades, com coisas que você não aceitaria. Então, olha, isso aqui, beleza, eu aceitaria isso aqui na pessoa, beleza, olha, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não aceito, ixi, tem um monte de coisa que eu não aceito, então não vou ficar. Porque se você for ver qualidades, pô, qualidades a gente vê, né? Até o lanche, né, fast food é bom, né? Mas no final, né? A gente vai ter uma consequência não muito bacana. Então você procura sempre nas pessoas coisas que você aceitaria, mas coisas negativas, tá? Que você está vendo nela. Aí sim você começa a tirar esse ego seu, aí você começa a se colocar num valor de sair, a ser apaixonado, de sair dessa química que eu falei, e começa a virar uma pessoa, um indivíduo para começar a tentar um relacionamento com alguém para poder significá-la dentro dos seus limites. E eu coloquei algumas considerações aqui nesse último capítulo. Por essa entrega radical, amar exige mais do que o fogo fugaz do desejo. Clama por uma rendição vulnerável da própria alma. Quer dizer, o negócio é mais pesado do que você pensa. E essa rendição, por sua vez, convoca uma batalha silenciosa e constante entre dois polos psíquicos opostos. O impulso visceral de conexão, porque você quer se conectar rápido, né? Precipitado, o que acontece? No final, você perde. Você não tem força para poder andar. A força motriz que nos impulsionou em direção ao outro e o instinto primário de autoproteção, porque o medo ali, porque você sempre fica com o pé atrás. O medo ancestral da ferida e da rejeição. Isso que eu acabei de falar. Então, se você não aceita e não coloca esse medo em presença, ele nunca vai se significar para você poder tirá-lo. Então, vamos pensar nisso. Principalmente quando você está buscando um amor. E eu coloquei aqui. E a psique, em sua busca incessante por autopreservação, ergue defesas intrincadas, barreiras invisíveis contra a dor. Porque isso vai acontecer. Eu falei, o químico do cérebro, ele está funcionando a toda hora. Então você vai sentir pra caramba, meu. Você vai sentir, mulher, que você vai estar sendo ali, nossa, estou sendo rebaixada. Não. Na verdade, você não está sendo rebaixada. Você sempre foi, mas você nunca aceitou. Então, quando você começa a aceitar do jeito que você é, você busca o seu melhor, não em você, mas no outro. Você procura, sim, em você, o melhor que está faltando no outro. Ok? Então, aqui, dentro de tudo isso, outras mais visíveis e importantes como frieza
cortante que repele a intimidade. A crítica sistemática que desvaloriza o outro como forma de sentir superior. Olha isso. Sempre bom, né? Jogar uma culpa pro outro para você ficar superior, né? Isso daí, né? Tem muita gente que vence batalhas assim, na covardia. Será que é amor? Será que o amor vai acontecer aí? Já está começando errado, né? E o outro como forma de sentir superior, a fuga repentina diante do crescente profundidade do vínculo. Quer dizer, quanto mais você começa a se vincular e você se sair dessa paixão para transformar em amor, você fala, caramba, isso aí tá pegando pesado comigo. E é aí mesmo que vai funcionar. Porque daí você vai se sentir completamente perdido e vai precisar estudar. Aí sim, você vai começar a vencer nas dificuldades. Porque ninguém cresce na tranquilidade, tá? Em tudo. Igual eu falei, até para nascer precisa ter sangue. Até para nascer precisa ter ferida. Até para nascer precisa ter dor. E para morrer, provavelmente a dor é de quem fica, né? Porque quem morreu, a gente não sabe, né? A gente não morreu ainda. Mas cada um tem uma crença. Porém, a dor de quem fica é bem maior. Ainda, tanto da dor da perda, como da dor de saber, e agora? O que eu vou fazer? Então, amar com coragem representa exatamente o oposto dessa postura defensiva, ok? Dessa prisão autoimposta. E baixar a guarda com uma confiança não tem quem se rende passivamente à dor, o que eu acabei de falar. Mas mesmo quem confia na resiliência intrínseca do próprio coração e na potencialidade curativa dos encontros genuínos. Então, se você quer curar uma dor, você está do lado de uma pessoa que pode sim fazer. Cabe ela querer. Se essa pessoa não quiser fazer, ela vai estar renunciando o valor que está faltando em você. Aí você vê se isso, de novo que eu falei, vê se isso daí é importante para você. Que tem gente que realmente não significa, não quer. Ah, tudo bem. Isso aí eu aceito da pessoa. E tá tudo bem, tá? Mas, de novo, né? Eu acho que não estamos plenos, né? Vivemos numa intensidade desregulada. E, de novo, cabe a cada um, né? Não nos cabe julgar os valores e principalmente as escolhas das pessoas, mas nós devemos abrir o olho de quem está sendo enganado e ainda acha que a culpa é da outra pessoa, ok? Lembre-se que a culpa é sempre sua. E aqui no final dessa parte do capítulo, só para a gente já deixar, e quando dois sujeitos decidem que cada um à sua maneira única e irrepetível sustentar essa coragem intrínseca de amar com autenticidade, algo raro e precioso acontece. O vínculo transcende e superficialidade se transforma em um espaço seguro de transformação mútua, um cadinho alquímico de alma. Então o que acontece? Quando você começa a se distanciar de suas vaidades e distanciar de suas projeções e de seus desejos, e até vou te falar, que eu falei nos primeiros capítulos, de suas ideias, você começa a enxergar muito mais o outro. E se você começa a enxergar alguma coisa nociva no outro, saiba que você tem o dobro, tá? Se você acha que aquele cara ali, nossa, aquela pessoa é mó irresponsável, não sei o que, saiba que você é o dobro. Porque quem enxerga irresponsabilidade em algo, é irresponsável tão quanto ou mais. Tão igual, né? Tão igual ou mais. Então nós só enxergamos no outro que nós temos por dentro. Então, cuidado com os julgamentos. E aqui nessa parte eu coloco: e confiar apenas na ausência de promessas definitivas e da certeza do sofrimento apenas nas falhas inevitáveis. Somos humanos, tá? Não fale que você será perfeito. E da certeza do sofrimento apenas das falhas inevitáveis e das perdas que a vida impõe. Que é a jornada que é a jornada compartilhada. Então você vai ter que compartilhar para poder ser um só. Porque quando você compartilha, você existe em um ser só. Aí você começa a significar em amar. E eu coloquei aqui no final. Uma jornada compartilhada em sua essência profunda e transformadora. Ainda vale a pena ser vivida em plena intensidade. Então, a partir do momento que você vive essa intensidade de troca, essa intensidade de você se compartilhar mutuamente com a pessoa, despindo os seus valores, enxergando os valores do outro, e ele enxergando os seus valores, e vocês se complementando, aí sim começa a nascer o amor. Porque vai precisar desse complemento para vocês criarem um filho, tá?
Porque o filho vai ter que saber o que é um pai com uma mãe, e que é no começo, o que é um homem e o que é uma mulher, né? Então, o pai e mãe, o comportamento dos dois vai traçar o que o filho vai enxergar para ele. O que ele vai enxergar de masculino e feminino. Ok? Aí aqui eu faço as considerações finais. Eu só queria falar uma coisa que eu falo aqui no final do meu... desse finalzinho do livro, que é o seguinte. Eu falo de uma fresta. Eu queria deixar isso de última palavra para vocês. Eu sei que foi um pouquinho maior, mas é o último capítulo. Eu me dei essa extensão. Isso aqui eu escrevi no final da minha pós, que foi o meu TCC, e isso aqui eu coloquei dentro de um valor para você enxergar sempre como uma fresta. Imagina uma fresta de uma porta. Agora, essa fresta vai estar dentro de um relacionamento quando você começa a amar e se significar. E é o famoso despir a alma. Para vocês entenderem. Uma fresta por onde a sua própria história afetiva possa finalmente respirar com mais honestidade e autenticidade. Esse é o amor. Uma fresta onde a fantasia idealizada possa gradualmente escorrer levando consigo as ilusões aprisionadas e com ela permitindo que a verdade libertadora possa finalmente entrar e iluminar os recantos obscuros. O que eu falei das sombras e da luz do outro. Isso é o amor. Uma fresta por onde a coragem primordial de amar, apesar de todas as cicatrizes e desilusões, volte a se tornar uma possibilidade real e palpável. Olha o medo aí. Coragem. Mais uma vez, isso é amor. Porque no fim dessa jornada, o amor verdadeiramente nos transforma. O amor que verdadeiramente nos transforma não é aquele que nos salva magicamente de todas as dores e desafios da existência. É aquele que caminha do nosso lado com lucidez compassiva, acolhendo nossas falhas e imperfeições com aceitação, ancorado na verdade essencial no encontro humano. Então, quando você significa o amor, você vai estar significando ser humano. Você vai estar significando não ser mais homem nem ser mulher, mas um único ser, que é o ser humano. Ok? E no final eu coloco uma frase que eu coloquei, né, numa evocação mais poética, que é assim: isso e sua singeleza e profundidade já é um milagre silencioso e suficiente. Quer dizer, o suficiente é o quanto você está ali naquele momento. Não exija mais, não espere mais, aceite do jeito que é, dê o seu melhor. Não espere que isso mude nunca, porque esse é o verdadeiro significado do amor. Tá ok? Então esse foi o livro Amar é Despir a Alma. Quem quiser voltar aos outros capítulos, estão aí nas redes sociais. O mais completo está no TikTok, que deixa a gente estender o capítulo inteiro, ou no YouTube, tá bom? E eu quero, a partir agora das próximas, eu vou colocar de novo alguns vídeos pequenos para poder falar de alguns outros assuntos, menos filosóficos, né? Mais reais, eu colocando a minha opinião de psicanalista forense também, de criminologista, que é o meu bacharel. Mas eu trabalho, mas a minha função e o meu trabalho hoje é em relacionamentos. Então, eu estou aqui com essa função de especialista em relacionamentos para poder trazer as suas escolhas como o melhor para vocês, tá ok? Então aí eu vou começar a deixar algumas enquetes, eu vou começar a deixar algumas lives. Isso vai acontecendo, não estou com uma rotina ainda programada para isso, mas eu quero fazer pelo menos num período mais curto aí, tá ok? Para a gente poder conversar nas lives e saber a opinião de vocês, conhecer vocês, saber como que estão a vida, né? Como que está a vida amorosa, se eu posso ajudar em algum conselho, porque eu sei que de repente numa sala de bate-papo é difícil de se significar, mas de repente a gente pode combinar uma sessão, ou de repente alguém tiver alguma dúvida até presencialmente, eu posso atender aqui em São Paulo, né? Tem algumas outras, eu deixei na unidade de Alphaville aqui, que é onde que é a região aqui onde que eu resido, mas tem outras unidades também que eu posso atender também, é só a gente combinar, tá bom? Não está restrito só aqui, mas a gente vai, de acordo com o andamento das lives, do andamento das pessoas, dessa interação, a gente vai planejando isso, tá bom?
E obrigado mais uma vez, a audiência, por ouvir esses 32, agora indo para 33 minutos de conversa desse último capítulo. E espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado vocês a entenderem alguns conceitos que às vezes a gente passa mesmo despercebido na vida, tá bom? Mas é um estudo eterno, tá? Isso você só vai enxergar e você só vai ter a sua paz a partir do último momento que você descansar, porque vai ser uma busca e vai ser uma guerra, uma guerra contra esse ego, contra essas coisas que acontecem na nossa vida eterna, viu? Então, nunca se sinta que você está numa santidade. São poucas pessoas que atingem isso, essa parte de você ter essa temperança para as coisas. E busque sempre o melhor de você. Quando você estiver bem, ou quando você estiver já equiparado, ou pronto para começar um relacionamento, aí a gente, dentro das sessões ou dentro das conversas, tem alguns passos que você vai seguir para você poder cortejar alguém, para você poder entender alguns sinais de alguém. Isso eu passo nas sessões, mas daí é muito particular de cada um, tá bom? Então, enfim, fico aqui então e vamos nos falando e nos acompanhando aqui nas redes sociais. Obrigado, pessoal.